Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu nunca sei a hora que você está me escutando, então resolvi já desejar tudo de uma vez. Meu nome é Lúcia de Andrade Leal, tenho 75 anos e sou aposentada. Fui professora de História durante quase 3 décadas e depois que me aposentei, continuei dando aulas particulares e ajudando na paróquia do meu bairro, aqui em Campina Grande. Muita gente por aqui me chama de Irmã Lúcia da Igreja. Já ouvi até aquela senhora dos vestidos floridos, que não deixa de ser verdade, porque eu adoro um vestido estampado, desde mocinha. E eu estou aqui hoje para te contar uma história. Não é fácil falar sobre ela. Na verdade, levei mais de 50 anos para conseguir pronunciar certas palavras sem que a garganta se fechasse. Mas acredito que tem histórias que a gente não conta só por nós. A gente conta porque tem outras mulheres aí, desse lado, que talvez tenham vivido alguma dor parecida. E se a minha história tocar alguma dessas almas, então, talvez tudo isso valha a pena. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. Mas antes de começarmos, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Sabe? Chega uma hora na vida em que a gente começa a organizar as gavetas da alma. Começa com um caderno velho, depois uma fotografia esquecida, uma música que toca na rádio e faz a gente voltar 40 anos num piscar de olhos. Comigo foi assim. Uma manhã dessas, sentei na varanda, como sempre faço, com meu café e meu pão com manteiga, e veio uma lembrança, tão viva, tão doída, que eu quase senti o cheiro da festa de São João. A fogueira acesa, as bandeirolas no ar e o coração disparado de uma menina de 19 anos. É engraçado como a gente envelhece por fora, mas por dentro guarda uma menina em silêncio. Uma menina que ainda sonha, que ainda chora, que ainda pergunta: por quê? Meus dias hoje são calmos. Moro sozinha em uma casa simples, com quintal cheio de plantas e uma rede na varanda que é meu refúgio. Minhas 2 filhas, Helena e Patrícia, vêm me visitar quando podem. Helena é a mais velha, muito responsável, vive correndo entre compromissos e sempre me liga para saber se tomei meus remédios. Patrícia, a mais nova, é mais doce, mais sensível. Gosta de me trazer bolos e me contar sobre os netos dos outros, já que ela mesma escolheu não ter filhos. Cada uma à sua maneira, elas cuidam de mim. Mas há coisas que nem o maior cuidado consegue alcançar. Durante a pandemia, esse silêncio que já me acompanhava se tornou um grito. As meninas proibiram visitas, até as idas à igreja precisaram parar. Fiquei isolada, como tantas outras pessoas da minha idade. Naquele tempo, parecia que o mundo inteiro tinha parado. Os dias passavam arrastados, um igual ao outro. Eu passava horas olhando pela janela, observando o céu mudar de cor e os gatos que atravessavam o muro dos vizinhos. Foi nesse período que comecei a sonhar com mais frequência. Sonhos estranhos, misturados com lembranças. Em muitos deles, eu ouvia o choro de um bebê. Acordava com o coração apertado, o travesseiro molhado de lágrimas e uma sensação de ausência que me esmagava o peito. Era como se a vida estivesse me cobrando algo que nunca resolvi. E estava mesmo. Foi também nessa época que Camila entrou na minha vida. Uma jovem simpática, neta da minha amiga Marli, da igreja. Camila estava de quarentena com a avó e começou a me ajudar com as compras e com o celular, porque eu já não conseguia fazer sozinha nem as coisas mais simples pela internet. Ela me ensinou a mexer no aplicativo do banco, organizou meu armário de remédios e, aos poucos, começou a puxar conversa sobre a vida. Com 20 e poucos anos, olhos vivos e uma inteligência admirável, Camila estava se especializando em genética médica. Um dia, depois de me ver chorosa olhando um porta-retratos antigo, ela se sentou comigo na varanda e me perguntou sem rodeios: Dona Lúcia, a senhora já pensou em contar sua história para alguém? Registrar suas memórias, gravar, escrever, isso pode fazer bem. Naquele momento, eu hesitei. Sempre tive medo de abrir as gavetas erradas do passado, mas algo nela me deu coragem. Talvez tenha sido o jeito firme e ao mesmo tempo carinhoso. Ou talvez o simples fato de alguém finalmente querer ouvir, sem julgamentos.
Foi aí que comecei a escrever em um caderno azul de capa dura que estava guardado há anos na minha estante. Comecei devagar, anotando datas, nomes, lugares. Mas logo as palavras começaram a sair como um rio represado. E quanto mais eu escrevia, mais eu lembrava. Teve um dia, especificamente, em que eu passei horas sentada na mesa da cozinha, com o ventilador oscilando de um lado para o outro, como se abanasse minha memória. A luz da tarde entrava pela janela e batia bem em cima de uma caixa antiga, onde guardo algumas lembranças. Abri a caixa como quem abre uma ferida. Ali estavam fotos, cartas, recortes de jornal, um terço com contas quebradas e uma fotografia amarelada. Uma imagem antiga de uma festa de São João, eu com um vestido de chita e uma trança jogada por cima do ombro. Era 1969. Eu tinha 19 anos e acreditava que o amor podia vencer qualquer coisa. Fechei os olhos e fui transportada de volta para aquele tempo. Consegui sentir o cheiro da lenha queimando, o gosto da canjica e o som das sanfonas ecoando pela praça. Lembrei da Rádio Borborema tocando Altemar Dutra e Waldeck Soriano, enquanto a gente dançava quadrilha e ria como se a vida fosse eterna. Foi ali, naquela mesma praça, naquela mesma festa, que tudo começou. E foi ali também que a menina em mim nasceu para a vida, e pouco tempo depois para a dor. Segurei aquela foto com tanto cuidado como se ela pudesse se desfazer entre meus dedos. E percebi que estava na hora de contar, de registrar, de não deixar que minha história fosse enterrada com meu silêncio. Porque eu sei que existe uma menina dentro de mim que precisa ser ouvida. E talvez existam outras mulheres aí, do outro lado, com histórias parecidas, esperando uma palavra para se sentirem menos sozinhas. Respirei fundo, fechei o caderno azul por um instante e olhei em direção ao armário onde guardo tudo que nunca consegui jogar fora. Era ali que estavam as cartas, os papéis antigos e aquela dor que nunca me deixou. Me levantei devagar, com as pernas trêmulas e os olhos ainda marejados, e fui até lá. Abri a porta do armário e peguei uma fotografia esquecida no fundo da gaveta. Ao encará-la, senti o tempo se dobrar como uma toalha de mesa antiga. Antes de ser mãe, eu fui silenciada. Mas agora, ninguém mais pode me calar. Campina Grande, 1969. Eu tinha 19 anos e morava com meus pais em uma casa de esquina no bairro de São José. Era uma construção simples, de paredes espessas e janelas altas, com cortinas rendadas que minha mãe lavava toda semana, como se isso pudesse manter a honra da família intacta. A fachada era bege, mas por dentro a casa tinha sempre cheiro de água sanitária e silêncio. Era uma casa que guardava tudo: vozes, vontades, medos, principalmente medos. Meu pai, seu Agenor, era um homem que impunha respeito só com o olhar. Bastava ouvir o barulho da porta principal se abrindo para que todo o ambiente mudasse. As vozes baixavam, os passos ficavam contidos, até o som da colher batendo no copo de vidro parecia mais cuidadoso. Ele era dono de uma loja de tecidos no centro da cidade e, para muitos, um exemplo de homem trabalhador e decente. Mas em casa, ele era uma sombra constante. Não gritava, não precisava. Seu silêncio já dizia tudo. Minha mãe, Dona Zuleide, vivia à sombra dele. Uma mulher que sempre olhava para o chão quando falava. Seu mundo era a cozinha, o tanque, os bordados e os filhos. Ou melhor, a filha, no caso, já que meus irmãos mais velhos tinham ido estudar em João Pessoa. Ela me penteava toda manhã com delicadeza, ajeitava meu laço de fita e passava perfume nas minhas roupas como se me preparasse para uma vitrine. Dizia que eu era linda demais para chamar atenção errada. Mas o que ela queria mesmo era que eu não chamasse atenção nenhuma. Eu, naquela época, sonhava em ser professora de história. Lia escondida os livros da biblioteca da escola e copiava frases de Cecília Meirelles no meu caderno de confidências. Mas havia um mundo fora dos livros, e foi nele que eu conheci João Carlos. Ele era filho de um motorista de ônibus e morava em um bairro mais afastado, do outro lado da linha do trem. Nos conhecemos durante uma missa de domingo, daquelas celebradas ao ar livre, na Praça do Rosário.
Ele estava ajudando o padre com as cadeiras e me ofereceu uma com um sorriso que desarmava qualquer defesa. Era alto, moreno, com cabelos ondulados e olhos de quem carregava o sol dentro. Nunca fui de conversar com rapazes, mas com ele foi diferente. Bastou uma boa noite para que eu sentisse algo dentro de mim acender. Começamos a nos encontrar depois da missa, primeiro na calçada, com o mundo passando ao redor. Depois em pontos mais escondidos, como o fundo da biblioteca da escola ou atrás da mercearia do seu Nivaldo. Ele trabalhava durante o dia como auxiliar de escritório em uma cooperativa, mas sonhava em ser contador. Contava seus planos com entusiasmo e eu ouvia tudo como se ele fosse um personagem de romance. Era alegre, falava com as mãos e me fazia rir de um jeito que eu não conhecia antes. Ele dizia que meu sorriso era bonito demais para ser escondido, e eu acreditava. Pela primeira vez na vida, me sentia vista. De verdade. Como se existisse alguém no mundo inteiro que enxergasse não só meu rosto, mas o que havia por dentro. Nossos encontros eram curtos, mas intensos. Com ele, eu esquecia a rigidez da minha casa, o peso dos olhares, o medo de errar. Com ele, eu era apenas Lúcia, e isso já bastava. Sabíamos que meu pai jamais aceitaria nosso namoro. João Carlos não tinha nome, não tinha posses, e, segundo meu pai, não passava de filho de motorista. Por isso, nosso amor foi crescendo às escondidas, feito planta que nasce no meio da calçada. E quanto mais proibido, mais forte parecia. Falávamos em fugir. João Carlos dizia que podia conseguir um emprego melhor em Recife, que dava para começar uma vida nova, mesmo com pouco. Eu tinha medo, claro, mas também tinha esperança. Sonhava com uma casinha simples, livros nas estantes, filhos correndo no quintal. Acreditava, do fundo da minha alma, que o amor bastava. Foi nessa euforia que chegou o mês de junho. Campina Grande já se enfeitava para os festejos. As ruas ganhavam bandeirinhas coloridas, o cheiro de milho cozido e canjica se espalhava pelo ar. A rádio Borborema tocava Luiz Gonzaga o dia todo e a cidade parecia pulsar em um ritmo diferente. Eu amava essa época, sempre amei. Mas naquele ano, tudo tinha um brilho especial. Na noite de São João, menti para minha mãe dizendo que ia dormir na casa da minha amiga Terezinha. Ela hesitou, mas deixou. Meu pai estava em uma viagem de negócios em João Pessoa e só voltaria 2 dias depois. Foi a primeira e única vez em que tive uma brecha. João Carlos me esperava perto da estação de trem, com um paletó de linho claro e um sorriso ansioso. Fomos a pé para o arraial no centro da cidade e dançamos tanto, mas tanto, que minhas bochechas ardiam. Lembro do céu iluminado por fogos, do cheiro de fogueira, do forró ecoando pelo salão da antiga União Artística. Lembro de como ele me puxou para mais perto, me dizendo que me amava. E eu disse de volta com todo o coração. Naquela noite, nos entregamos um ao outro, como quem sela um destino. Em um quartinho simples, nos fundos da casa de um amigo dele que estava viajando, eu senti pela primeira vez o que era amar com o corpo inteiro. Não houve vergonha, só amor, só entrega. Voltei para casa ao amanhecer, com o coração leve e a alma em festa. Mas a leveza durou pouco. 2 semanas depois, comecei a sentir enjoo ao acordar. Achei que era algo passageiro. Minha mãe até comentou que eu andava pálida. Ignorei. Mas os dias passaram e os sintomas só aumentaram. Comecei a sentir tonturas, meus seios doíam e a comida, que antes me dava prazer, começou a me causar náusea. Na 4ª semana, contei os dias e percebi que algo estava errado. Meu ciclo, que sempre foi certinho, havia falhado. O coração disparou. Lembro até hoje do som do rádio na cozinha tocando Sentimental Demais, do Altemar Dutra, enquanto minha mãe mexia no feijão. Eu mal conseguia engolir a comida. Fui para o quarto, fechei a porta e fiquei diante do espelho. A imagem que vi ali me assustou. Eu ainda era a mesma por fora, cabelos longos, olhar de menina, mas algo dentro de mim havia mudado. Ali, naquele corpo tão jovem, começava a crescer uma vida. Uma vida feita de amor, mas que não cabia naquele mundo de regras, aparências e castigos. A primeira lágrima escorreu sem eu perceber.
Depois vieram outras. Não era só medo do que meu pai faria. Era medo de perder tudo. Medo de não poder ver João Carlos nunca mais. Medo de ser arrancada do meu próprio destino. Segurei o colar com a medalhinha de Nossa Senhora que minha mãe me deu na infância e sussurrei uma oração que misturava culpa, esperança e desespero. Não sabia o que fazer. Só sabia que minha vida, daquele dia em diante, nunca mais seria a mesma. Minha cabeça pesava o tempo todo. Eu já não conseguia dormir direito. E durante o dia, o enjoo vinha em ondas que pareciam zombar da minha tentativa de manter a compostura. Continuei indo à escola, fingindo normalidade, mas cada degrau da escada me deixava sem ar, e os olhares da minha mãe começaram a mudar. Ela me observava em silêncio, como quem junta peças de um quebra-cabeça que já conhece de cor, mas finge não saber o que vai formar. Uma noite tomei coragem. Chamei minha mãe no quarto, sentei na beirada da cama e esperei que ela se ajeitasse. Ela tirava os grampos do cabelo, com os olhos fixos no pequeno espelho da cômoda. Eu disse, com a voz trêmula, que precisava contar algo. Ela parou o que estava fazendo, olhou para mim por cima dos óculos e esperou. Foi então que falei. Disse que achava que estava grávida. O rosto dela se desfez num susto contido. Ela levou a mão à boca, como quem tenta engolir um grito. Ficou muda por longos segundos, depois perguntou de quem era. Respondi com a voz embargada. João Carlos. Ela se levantou, andou de um lado para o outro do quarto. Depois sentou-se novamente, respirando fundo, e disse que aquilo ia matar meu pai. Falou com a voz baixa, quase sussurrada, como se tivesse medo das próprias palavras. Disse que precisava pensar, que não sabia o que fazer. Eu pedi que não contasse a ele. Ela apenas balançou a cabeça perdida. Fui dormir com o estômago em nó, sentindo que o mundo estava prestes a desabar. Na manhã seguinte, tudo desabou de vez. Eu estava na cozinha, tentando beber um copo de leite, quando ouvi a voz do meu pai chamando do corredor. Era seca, rápida. Mandou que eu fosse até a sala. O coração começou a martelar no peito. Minha mãe já estava lá, de pé, com os olhos vermelhos. Ele estava sentado, com os cotovelos apoiados nos braços da cadeira e as mãos cruzadas. Seu olhar era um punhal. Ele perguntou se era verdade. Fiquei em silêncio. A resposta estava no meu rosto. Ele se levantou devagar, sem dizer uma palavra, desabotoou o cinto e me mandou virar. Eu chorei, implorei, mas ele não escutava. O som do couro batendo nas minhas costas vai ficar comigo para sempre. A dor física passou, como tudo passa. Mas a dor de ser tratada como um fardo, como uma vergonha, essa ficou. Depois da surra, ele me arrastou até meu quarto e me trancou. Disse que eu não sairia dali até o problema ser resolvido. Trancou a porta com chave. Fiquei dias ali dentro. Não sei quantos exatamente. Só sei que os dias eram longos e as noites ainda mais. Minha mãe aparecia em silêncio com um prato de comida. Às vezes, seus olhos estavam inchados. Uma vez deixou uma toalha molhada na maçaneta, como quem queria cuidar sem ser vista. Mas ela não dizia nada. Nenhuma palavra. E o silêncio dela me doía tanto quanto os gritos do meu pai. Em uma das tardes, escutei vozes do lado de fora. A empregada estava limpando o quintal. Aproveitei a oportunidade, enrolei um papel com um bilhete e pedi, pela fresta da porta, que ela entregasse a João Carlos. Escrevi com a mão trêmula, dizendo que precisava vê-lo, que estava grávida, que meu pai me prendeu. A moça olhou para os lados, pegou o papel e escondeu no bolso do avental. Mas à noite, ela voltou chorando. Disse que não podia ajudar, que se seu Agenor descobrisse, ela estaria na rua. Pedi desculpas, mas meu coração se partiu em 1000 pedaços. Estava completamente só. 2 dias depois, aconteceu algo que eu jamais vou esquecer. Estava deitada, com os olhos fixos na janela, quando ouvi barulho no portão. Meu quarto dava para os fundos da casa, mas consegui escutar a voz dele. João Carlos. Ele havia descoberto tudo. Alguém deve ter contado, talvez tenha visto meu pai na rua e estranhado. Veio tirar satisfações, como o homem íntegro que sempre foi. Pediu para falar comigo,
Disse que me amava, que queria saber o que estava acontecendo. Eu me levantei e corri para a janela da frente, mesmo sabendo que não poderia ser vista. Me escondi por trás da cortina e vi a cena se desenrolar no jardim. Meu pai abriu o portão com violência. Saiu bufando, e antes que João Carlos dissesse mais do que 2 frases, ele o empurrou. Mandou ele ir embora. Disse palavras duras. Humilhou. Chamou de vagabundo, disse que nunca mais se aproximasse da filha dele, que se tentasse alguma coisa, ele saberia como resolver. João Carlos tentou argumentar, mas foi interrompido com um grito. "Você quer morrer, rapaz? Vá embora antes que eu perca a cabeça!" João ficou parado por alguns segundos, com os olhos vermelhos e o rosto tremendo. Depois, virou-se e foi embora. Eu ainda gritei seu nome, num fio de voz, sem forças para mais, mas ninguém ouviu. No dia seguinte, meu pai anunciou que eu seria enviada para a casa de uma prima dele, em Itabaiana. Disse que ali eu ficaria, longe dos olhares e das línguas. Chamou de retiro, como se estivesse me fazendo um favor. Minha mãe apenas abaixou os olhos. Eu implorei, chorei, pedi para ver João Carlos mais uma vez. Mas ele ignorou todas as minhas palavras. Na madrugada seguinte, me acordaram cedo. Mal tive tempo de arrumar uma pequena mala. Fui colocada dentro de um carro que nos esperava na rua de trás. Um motorista conhecido da família nos levou. Meu pai ficou. Quem me acompanhou foi uma mulher mais velha, amiga da prima, que não abriu a boca durante o trajeto. O rádio do carro tocava baixo. O som abafado de um programa de notícias falava sobre o governo Médici e os primeiros sinais do que depois seria conhecido como os anos de chumbo. Mas eu não ouvia nada. Dentro de mim só havia silêncio. Um silêncio denso, pesado, que me envolvia inteira. Chegamos em Itabaiana, ainda com o sol nascendo. A casa era austera, grande e fria. Minha tia-prima, Neide, me recebeu com o rosto sério. Disse que ali não haveria espaço para escândalos e que o que aconteceria dentro daquela casa deveria ser enterrado junto com o passado. Me levou até um quarto no fim do corredor, sem espelhos, sem janelas grandes. Apenas uma cama de madeira e um guarda-roupa antigo. Sentei na beirada da cama e senti o chão girar. Naquele instante, percebi que estava completamente isolada, separada de tudo o que me dava vida, do amor da minha vida, do meu corpo em transformação, da minha liberdade. E o pior, eu não sabia por quanto tempo ficaria ali, nem o que fariam comigo. Tudo o que eu tinha, naquele momento, era um coração machucado e uma vida crescendo dentro de mim, em segredo, em silêncio, em dor. O tempo em Itabaiana não parecia passar. Os dias se arrastavam como se cada hora pesasse 1 quilo a mais. A casa da tia Neide era grande, antiga, com paredes úmidas e cheiro de naftalina. A luz entrava pelas janelas altas só por alguns minutos da manhã, depois sumia. E aquele quarto onde me colocaram era como uma prisão disfarçada de abrigo. A cama de madeira rangia ao menor movimento, e a colcha de crochê em tons marrons parecia ter sido feita para esconder, não para acolher. Tia Neide era uma mulher rígida, sempre vestida de preto, com o cabelo preso num coque tão apertado que parecia puxar também seus sentimentos. Falava pouco, mas quando falava, era com um tom de aviso. Disse que ali ninguém me julgaria, mas também ninguém toleraria fraquezas. Segundo ela, o que tinha sido feito não podia ser desfeito, mas podia ser silenciado. E o silêncio era para ela uma forma de salvação. A única pessoa que circulava pela casa além dela era uma mulher chamada Luzia, que ajudava com a limpeza e a comida. Tímida, quase não falava comigo, mas às vezes deixava um pedacinho de bolo de macaxeira sobre o criado mudo, ou enchia o copo de suco 2 vezes, como quem dizia, você ainda importa, sem abrir a boca. Passei os meses da gestação ali, escondida do mundo, sem poder escrever cartas, sem rádio, sem notícias. Tentei, sim, mandar recados. Escrevi bilhetes para minha mãe. Escondi entre as dobras das roupas que mandei lavar, mas nunca recebi resposta. Aos poucos, fui entendendo que estavam me apagando aos poucos,
como se quisessem reescrever a minha história antes mesmo dela ser vivida. O corpo mudava rápido, as roupas já não serviam, o andar ficou mais lento, o sono mais leve. À noite, chorava abraçada ao travesseiro, sentindo o bebê se mexer dentro de mim. Era uma sensação estranha, amor e dor convivendo no mesmo espaço. Eu falava com ele baixinho, como se minha voz pudesse atravessar o tempo e o destino. Dizia que tudo ficaria bem, que a mamãe estava ali, que ele era fruto de amor e não de erro, como insistiam em dizer. Em uma das tardes, com quase 9 meses, fui surpreendida com a chegada de uma mulher que nunca tinha visto. Tia Neide avisou apenas que ela ia cuidar do que precisava ser feito. Seu nome era Antônia, magra, com olhos fundos e expressão prática. Cumprimentou com um aceno e me examinou sem fazer perguntas. Disse que o bebê estava bem, que estava perto. Eu perguntei se minha mãe sabia que eu estava prestes a dar à luz. Ela não respondeu. Apenas anotou algo num caderno pequeno que trazia consigo e saiu do quarto. Na madrugada de uma terça-feira, acordei com dores intensas. Era como se meu corpo se abrisse em dois. Gritei. Luzia correu para chamar Antônia, que já estava hospedada em um quarto ao lado. Tia Neide apareceu de camisola, com um terço na mão e disse apenas: "Confie em Deus e não grite tanto." Fui levada para um colchão forrado no chão. Luzes baixas, água fervendo, toalha sobre uma cadeira. Lembro do suor escorrendo pelo rosto, das mãos apertando o lençol, das contrações como ondas violentas. E no meio daquilo tudo, minha alma gritando por João Carlos. Eu o chamava em pensamento, como se pudesse me ouvir de onde estivesse. Depois de horas de dor e um cansaço que beirava o delírio, senti meu corpo rasgar e, por fim, ouvi o som mais lindo que já tinha escutado na vida. O choro de um bebê. Era forte, contínuo, como quem anunciava que estava vivo, que havia chegado, que existia. Antônia pegou o bebê com mãos firmes, enrolou em um pano branco e disse, em voz baixa: "É um menino, saudável, nasceu forte como um touro." Tentei me erguer, pedi para vê-lo, estiquei os braços. Mas Antônia apenas olhou para mim e disse que eu precisava descansar. Vi por um segundo aquele embrulho branco com o rostinho corado quase escondido. E então tudo escureceu. Acordei horas depois, com o dia já claro. Estava sozinha no quarto, com as pernas doendo e o peito vazio. Tentei me levantar. Chamei por alguém. Ninguém respondeu. Quando Antônia apareceu, perguntei onde estava meu filho. Ela desviou o olhar e respondeu seca: "Seu pai pediu que fosse entregue a uma família de Recife. Gente direita. Eles vão cuidar bem dele." Eu congelei. Meu peito se fechou. O ar faltou. Perguntei o nome da família. Para onde tinham levado? Pedi. Implorei. Ela não respondeu. Disse apenas que o menino estava em boas mãos e que era o melhor para todos. Gritei. Chorei. Pedi misericórdia, mas ninguém me escutava. Tia Neide apareceu na porta e disse que era melhor eu aceitar, que Deus sabe de tudo, e que um dia eu entenderia. Eu disse que jamais entenderia, que me arrancaram um pedaço. Mas ela se virou e saiu, como se minha dor fosse ruído. Fiquei 2 dias naquela casa, sem meu filho, sem minha alma. Luzia, com os olhos marejados, trouxe um caldo de frango e deixou sobre a cômoda, mas eu não comi. O leite descia, os seios doíam e não havia bebê para alimentar. Apenas um silêncio ensurdecedor e um vazio que parecia ocupar todos os cantos do meu corpo. 2 dias depois, seu Agenor chegou. Entrou no quarto sem olhar para mim, pegou minha mala e disse que já estava na hora de voltar. Me levantei, ainda com o corpo fraco, e o segui como um fantasma. No carro, ninguém disse nada. O caminho de volta para Campina Grande foi longo. Cada árvore na estrada parecia me perguntar onde estava meu filho. E eu não sabia responder. Chegamos à nossa casa no início da noite. Meu quarto estava como antes. As paredes cor-de-rosa, o espelho limpo, o terço sobre a cabeceira. Mas eu não era mais a mesma.
A menina que sonhava em ser mãe tinha sido deixada para trás naquela madrugada em Itabaiana. Na manhã seguinte, acordei com o som de minha mãe varrendo o quintal. Levantei devagar, fui até a cozinha. Ela me olhou e baixou os olhos. Não falou nada, nenhuma pergunta, nenhum abraço. Apenas um prato com cuscuz e ovo sobre a mesa. A partir daquele dia, o assunto foi enterrado. Meu pai nunca mais tocou no nome de João Carlos, nem no do bebê. Para o mundo, eu tinha ficado doente dos nervos e precisado descansar um tempo no interior. E eu, com a alma em pedaços, tive que sorrir. Aprendi a costurar uma máscara com a mesma precisão que minha mãe passava goma nas roupas da missa. Mas dentro de mim, crescia uma dor que não parava de respirar. Uma dor com nome, com rosto, com cheiro de bebê. Uma dor que nasceu comigo naquela madrugada e que, de algum jeito, nunca me deixou. Voltar para casa depois daquele parto foi como vestir uma roupa que não cabia mais. Eu tinha o mesmo rosto, os mesmos móveis, o mesmo quintal com o pé de goiaba. Mas dentro de mim, tudo havia mudado. Eu andava diferente, olhava diferente. Era como se estivesse vivendo em dois mundos ao mesmo tempo. O de fora, onde fingia normalidade, e o de dentro, onde tudo era areia movediça. Os meses seguintes passaram como um nevoeiro espesso. Voltei a frequentar a igreja aos poucos, andava pelas ruas com a cabeça baixa e sorria em algumas fotos tiradas nos aniversários dos sobrinhos, como se nada tivesse acontecido. As pessoas me perguntavam se eu já estava melhor da cabeça, e eu apenas assentia. Meu pai dizia com orgulho que sua filha tinha superado a crise. Ninguém sabia o que realmente tinha sido arrancado de mim. 2 anos depois, conheci Roberto. Ele trabalhava no cartório da cidade, era discreto, pontual e sempre me tratava com respeito. Nos encontramos algumas vezes em missas e depois em um casamento de uma prima. Ele começou a me visitar, com flores e conversas sobre o tempo. Nunca falou alto, nunca pressionou. E eu, que já não acreditava mais em futuro, aceitei aquele presente empacotado com tranquilidade. Não era amor, mas era paz. E naquele momento, paz parecia suficiente. Nos casamos em 1972, com uma cerimônia simples na Igreja do Rosário. A recepção foi no salão paroquial, com bolo branco e refrigerante grapete. As pessoas diziam que eu estava linda, mas eu só me lembrava do vestido que usei na festa de São João anos antes. Não havia mais fogueira dentro de mim, só cinzas bem varridas. Com Roberto, a vida era feita de rotina. Ele era um bom homem, trabalhador, honesto, mas de poucas palavras. Nunca me perguntou muito sobre meu passado e eu também nunca contei. Dividíamos a casa, a cama, o almoço aos domingos e logo vieram as meninas. Helena nasceu em 1973. Patrícia, 2 anos depois. Com elas, experimentei uma forma nova de amor. Um amor que vinha com medo. Medo de falhar, medo de perder, medo de não ser suficiente. Eu queria protegê-las de tudo, mas não conseguia me entregar por completo. Sempre havia uma parte de mim que se retraía, que se escondia. Como se o tempo todo eu estivesse com medo de que alguém aparecesse para levar tudo embora. Helena era séria, metódica, parecia o pai. Desde pequena organizava os brinquedos por cor, dobrava os panos de prato com perfeição. Já Patrícia era o oposto. Falante, curiosa, com um brilho no olhar que me lembrava alguém. Talvez João Carlos. Ela gostava de sentar no meu colo, mexer no meu cabelo, perguntar histórias. E eu contava, sempre inventadas, sempre seguras. Fiz tudo o que esperavam de mim. Cuidei da casa, das meninas, participei das reuniões da escola, organizei quermesses na igreja. Por fora, era o retrato da mãe exemplar. Por dentro, continuava sendo a mulher que teve um filho arrancado dos braços. Havia dias em que, ao olhar para as meninas dormindo, eu sentia uma dor tão funda, tão antiga, que precisava sair para o quintal e respirar no escuro. Perguntava para Deus se meu menino também dormia bem, se alguém o cobria nas noites frias, se alguém o chamava pelo nome com carinho. A relação com meu pai seguiu rígida até o fim.
Ele nunca voltou a mencionar nada sobre o que aconteceu. Era como se os anos tivessem passado sobre a casa sem deixar rastros. Quando vinha almoçar conosco, se sentava na cabeceira da mesa como se ainda comandasse tudo. As meninas o chamavam de vô Genor, e ele até fazia piadas, mas eu via nos olhos dele a mesma dureza de sempre. Uma vez, ao pegar Patrícia no colo, ele disse: "Essa é igualzinha à mãe, esperta e bonita, mas é bom manter debaixo de olho." Aquilo me gelou. Não respondi. Apenas peguei minha filha nos braços e a levei para o quarto. Minha mãe, por outro lado, foi murchando aos poucos. Depois que as meninas nasceram, ela passou a visitá-las com frequência, trazia bolinhos de fubá e roupinhas costuradas à mão. Eu percebia um olhar diferente nela, como se quisesse me pedir perdão em silêncio. Às vezes, quando as meninas corriam pelo quintal, ela ficava olhando fixamente, como se lembrasse de algo que nunca teve coragem de dizer. Nunca tocamos no assunto. Nunca houve uma conversa. Só silêncios que se empilhavam como roupa esquecida no armário. Ela envelheceu calada. E um dia, sem grandes avisos, partiu. Teve um AVC em casa, com o rádio ligado, enquanto costurava. Fui correndo ao hospital, mas ela já tinha partido. Ao chegar em casa, encontrei sobre a mesa de costura uma blusinha branca de bebê. Não era para nenhuma das netas. Era menor, mais delicada, tão delicada que parecia ter sido feita para um filho que não chegou a vestir. Naquele dia, chorei sozinha no banheiro. Chorei pela blusa, pela ausência de palavras, pela mulher que talvez tivesse sofrido o mesmo que eu, sem nunca poder contar. Pela menina que eu fui, pela mulher que me tornei. Meu pai morreu alguns anos depois, já no início da década de 90. Morreu como viveu, controlando tudo até o fim. Deixou papéis organizados, contas pagas e nenhuma carta de despedida. No velório, ouvi gente dizendo que ele foi um grande homem. Eu me mantive em silêncio. Carreguei o caixão com os olhos secos. Só dentro do meu coração é que gritei. Gritei por tudo que ele me roubou, pelo filho que tirou de mim, pelo amor que sufocou, pela mulher que eu poderia ter sido. Nos anos que se seguiram, continuei a vida como todo mundo esperava. Fiz aniversário, ajudei nas lições de casa, fui nas festas de formatura das filhas. Mas eu sabia que faltava algo. Era como se eu vivesse sempre pela metade. Meus olhos sorriam para as fotos, mas minha alma não estava lá. Uma vez, Patrícia, ainda pequena, me perguntou por que eu parecia triste quando achava que ninguém estava vendo. Eu sorri e disse que era só cansaço. Ela me abraçou e disse que gostava do meu cheiro. Aquilo me quebrou por dentro. Os anos passaram como areia entre os dedos, rápido e implacável. Um dia, as meninas já estavam grandes, com seus próprios caminhos. Roberto se aposentou e passamos a viver com uma rotina ainda mais silenciosa. Ele nunca me cobrou alegria, nunca me perguntou por que às vezes eu ficava olhando para o nada. E eu fui agradecida por isso. Mas também, no fundo, triste por não ter sido amada com profundidade. Talvez ele também vivesse suas próprias ausências, mas nunca conversamos sobre isso. E assim, entre almoços de domingo e fotografias em molduras de madeira, fui vivendo. Ou fingindo que vivia, como quem aprende a caminhar em cima de areia movediça, aprendendo a sorrir por fora enquanto, por dentro, carregava um nome que nunca esqueci. Um filho sem rosto, um amor enterrado e uma culpa que nem o tempo conseguiu apagar. A morte de Roberto foi silenciosa, como ele sempre foi. Um infarto, enquanto tomava café na cozinha. Eu ouvi o barulho da xícara caindo no chão. Corri para socorrê-lo, mas já não havia mais nada a ser feito. Os médicos disseram que foi rápido. Rápido demais para despedidas, para confissões, para perdão. Fiquei viúva aos 52 anos, com as filhas já crescidas e a casa grande demais para tanto silêncio. O luto, mais uma vez, me mergulhou naquele lugar escuro dentro de mim. Só que dessa vez não era apenas a dor da ausência. Era também a avalanche de tudo que eu nunca disse. Roberto foi um bom homem, mas eu nunca o amei de verdade. E ele, no fundo, sabia. Tínhamos construído uma convivência tranquila, educada, sem grandes tempestades.
mas também sem grandes paixões. Depois do enterro, as meninas passaram alguns dias comigo. Helena, sempre prática, organizou documentos, cancelou contas, trouxe uma pasta com tudo separado por cor. Patrícia, mais sensível, cozinhava para mim. Sentava ao meu lado na rede, me perguntava se eu queria conversar. Eu dizia que não. Ainda não. Foi durante a arrumação dos armários que encontrei a caixa. Estava no fundo do guarda-roupa antigo do meu pai, que eu nunca mexera desde a morte dele, nos anos 90. Por algum motivo, naquele dia, resolvi abrir. Talvez o luto por Roberto tenha me dado coragem para encarar fantasmas mais antigos. Ou talvez tenha sido o cheiro da madeira velha que me levou de volta à infância. Dentro da caixa havia papéis, contas antigas, rascunhos de orçamentos da loja de tecidos e uma pequena pilha de cartas. A maioria eram notas frias de fornecedores, mas entre elas encontrei um envelope amarelado com meu nome escrito à mão. O traço era conhecido, preciso. João Carlos. Por um instante, senti as pernas falharem. Sentei-me no chão, com o coração disparado. Abri o envelope com cuidado, como se o papel pudesse se desfazer ao toque. Era uma carta datada de 1970, escrita com a mesma letra firme que ele usava para desenhar mapas nos nossos encontros de escola. Minha querida Lúcia, se essa carta chegar até você, é porque ainda existe esperança. Desde aquele dia em que tentaram me afastar de você, não tive mais notícias. Mas continuo tentando. Já escrevi outras vezes, mas não sei se alguma chegou até suas mãos. Consegui um trabalho em Aracaju, num escritório pequeno. Não é muito, mas é digno e dá para começar. Quero que saiba que continuo te amando. E se for verdade o que me disseram, se você estiver mesmo esperando um filho nosso, eu imploro, me deixe cuidar de vocês. Eu assumo tudo. Faço o que for preciso. Só preciso saber que estão bem, com amor e esperança, João Carlos. A carta tremia nas minhas mãos. Meu peito doía como se alguém tivesse acabado de me bater. Fiquei ali, no chão frio do quarto, chorando como não chorava há anos. Ele tentou. Ele escreveu. Ele queria ficar. Ele me amava. E eu nunca soube. Meu pai interceptou tudo. Meu pai escondeu. Ele não apenas destruiu meu amor. Ele destruiu uma família inteira. Me fez acreditar que João Carlos tinha desistido, que havia me deixado sozinha. Quando, na verdade, ele lutou. Lutou por mim. Lutou pelo nosso filho. Fiquei horas naquele quarto, segurando a carta contra o peito. Lembrei do rosto de João Carlos, do seu sorriso na praça, da noite de São João, da sua voz dizendo que tudo ia dar certo. E então, de repente, me vi enterrando aquele amor pela segunda vez. Naquela noite, não dormi. Revirei as memórias como quem busca oxigênio. No dia seguinte, acordei com uma decisão tomada. Eu precisava encontrá-lo, mesmo que tivesse passado tanto tempo, mesmo que ele tivesse seguido outro caminho. Eu precisava olhar nos olhos dele e dizer: eu soube, eu sei agora. Comecei perguntando discretamente aos conhecidos, procurando antigos colegas dele, tentando lembrar nomes, endereços, pistas. Liguei para cartórios em Aracaju, procurei por registros em jornais. Foram semanas de buscas, anotações, telefonemas. Mas no fundo, meu coração já sabia. Foi por meio de um ex-colega de repartição, localizado com a ajuda de uma amiga, que tive a confirmação. João Carlos havia morrido. Um infarto, ainda jovem. Morava sozinho. Nunca se casou. Nunca teve outros filhos. A notícia caiu sobre mim como uma tempestade. A esperança que havia renascido com a carta agora se transformava em luto novamente. Mas dessa vez, um luto cheio de raiva, de indignação, de amor não vivido. Não me conformei. Queria saber mais. Descobri que, após a morte dele, seus pertences foram entregues à irmã mais velha. Entrei em contato com ela, com todo o respeito e o coração na mão. Expliquei quem eu era. Ela se comoveu. Disse que João nunca superou o que aconteceu, que vivia recluso, lia muito, escrevia cartas que nunca enviava, e que guardava uma caixa com lembranças da única mulher que ele amou. Essa caixa,
anos depois, fora entregue a um pequeno arquivo pessoal de histórias locais em Aracaju, um projeto de memória da cidade. Peguei um ônibus para lá. Foi uma das viagens mais dolorosas da minha vida. Chegando lá, me permitiram acessar parte do material. Dentro da caixa, vi fotos nossas. Uma, especialmente, me tirou o ar. Estávamos sentados em um banco da praça, ele me abraçava por trás e eu sorria. Não lembrava de ter tirado aquela foto. Vi também bilhetes, poemas e outra carta, endereçada ao filho, escrita por volta de 1987. Se um dia você souber que existi, quero que saiba que fui o primeiro a te amar. Li e reli essas palavras com o coração em pedaços. Era como se João Carlos estivesse ali, me dizendo que tudo valeu, que o amor não morreu, que ele também sofreu, esperou e que de algum modo ainda estava ao nosso lado. Guardei cópias da carta, das fotos e voltei para casa com um propósito. Eu precisava encontrar nosso filho. Pela primeira vez, eu sabia com certeza que ele existia, que ele era amado desde o ventre, que ele nunca foi um erro, que ele foi desejado. E isso mudou tudo. A dor que antes me paralisava, agora me impulsionava. A culpa começou a dar lugar à indignação. Eu não era mais aquela menina presa num quarto. Eu era uma mulher que conhecia a verdade. E a verdade, por mais dura que fosse, me dava força. Eu não sabia por onde começar, mas sabia que não ia mais parar. Eu ia atrás dele, nem que levasse o resto da minha vida. Não foi de um dia para o outro que minha busca se transformou em ação concreta. Durante muitos anos, procurei respostas entre cochichos, pedaços de lembranças, anotações vagas. Mas foi só depois de encontrar a carta de João Carlos e conhecer o que restava da sua história que eu compreendi. Meu filho não era um fantasma. Ele existia. E talvez ainda estivesse por aí, vivendo a própria vida, sem saber que foi amado desde o primeiro instante. No início dos anos 2010, com as meninas já criadas e com suas próprias famílias, resolvi dar o primeiro passo mais firme. Eu já tinha 62 anos quando peguei o ônibus para Itabaiana, sozinha, pela primeira vez desde aquela madrugada em que fui levada à força para dar à luz. A cidade parecia menor do que eu lembrava, as ruas mais estreitas, as calçadas gastas. Mas havia algo familiar no cheiro do ar, na poeira fina que se levantava com o vento da tarde. Peguei um táxi até o bairro onde ficava a casa de tia Neide. Era estranho andar por ali como visitante. Cada esquina me parecia uma sombra da menina que fui. A casa ainda estava de pé, mas abandonada. As janelas fechadas com tábuas, o mato crescendo no quintal. O portão enferrujado rangia com o toque dos dedos. Não tive coragem de entrar. Apenas encostei a mão na parede externa e fiquei ali, em silêncio. Aquele lugar tinha sido meu cárcere, meu útero e meu túmulo. Parte de mim ficou ali, naquela casa. Perguntei aos vizinhos da rua se conheciam alguém que tivesse morado ali na época. Muitos já tinham mudado. Mas um senhor me indicou uma casa cor de creme, na outra esquina. Disse que ali morava Dona Ivone, uma senhora que vivia ali, desde sempre. Fui até lá com o coração na garganta. Dona Ivone me recebeu com um sorriso desconfiado, mas acolhedor. Usava um vestido florido e o cabelo bem preso com grampos. Quando disse que era sobrinha da falecida Neide, ela arregalou os olhos e me mandou entrar. Sentamos na sala, rodeadas de santos e porta-retratos com crianças. Contei parte da história. Não tudo. Disse que estive na casa da minha tia muitos anos atrás e que queria saber se ela lembrava de algo daquela época. Ela ficou pensativa. Depois disse, com os olhos ligeiramente úmidos, que sim, lembrava. Uma noite, acordei com o choro forte de um bebê. Achei estranho porque sua tia não tinha filhos pequenos em casa. Olhei pela janela e vi a parteira saindo com algo enrolado nos braços. Era de madrugada. Nunca entendi muito bem. Mas fiquei com aquilo na cabeça. As palavras dela me atravessaram como uma lâmina. Depois de tanto tempo, ouvir aquela confirmação foi como uma prova de que eu não havia sonhado tudo. Meu filho nasceu, chorou. Foi levado nos braços de alguém, naquela rua, naquela madrugada.
Aquilo não era só memória, era real. Perguntei se ela lembrava do nome da parteira. Ela pensou um pouco, apertando os olhos, e respondeu: Antônia, parteira Antônia. Bem conhecida aqui na região. Já morreu, mas teve uma amiga de infância que ficou com umas coisas dela. Dona Lourdes. Mora mais no centro da cidade, perto da igreja matriz. Agradeci a Dona Ivone com os olhos cheios de gratidão e emoção. No dia seguinte, fui atrás de Dona Lourdes. Era uma mulher de mais de 80 anos, mas com a mente afiada e um jeito observador. Expliquei quem eu era e o que buscava. Ela me olhou por um tempo em silêncio, como quem mede a verdade. Depois, levantou-se, entrou em um quarto e voltou com um caderno de capa marrom, encapado com plástico adesivo florido. Antônia deixou isso aqui antes de morrer. Não me pediu nada, mas achei que um dia alguém viria procurar. O caderno estava velho, com as folhas amareladas e a tinta desbotando. Havia datas, nomes estranhos, iniciais, códigos, algumas páginas com números acompanhados de símbolos que eu não entendia. Era óbvio que aquilo era um tipo de registro. Não oficial, não permitido, mas real. Pedi para tirar cópias das páginas e ela permitiu. Fui até uma papelaria do outro lado da praça, com mãos trêmulas, e copiei tudo. Voltei para Campina Grande com aquele material guardado como um tesouro. Passei semanas tentando decifrar os códigos. Cruzava datas, nomes, possibilidades. Algumas anotações pareciam indicar famílias, outras apenas as iniciais dos bebês. Mas tudo era muito vago. Mesmo assim, aquele caderno reacendeu algo em mim que há anos estava apagado. Esperança. Pela primeira vez, eu tinha em mãos algo concreto. Não era mais só sentimento, lembrança ou dor. Era uma pista. Uma fresta. Voltei a Itabaiana outras vezes. Conversei com outras senhoras da cidade. Algumas lembravam da parteira. Outras, de casais de fora que iam buscar crianças com discrição. Era tudo feito no silêncio, nas sombras da moral e do medo. Mas cada história que eu ouvia me confirmava que meu filho foi parte desse ciclo. Ele existiu. Foi entregue. Viveu. Os anos seguintes foram marcados por pequenas conquistas. Anotei sobrenomes, datas próximas ao nascimento, relatos de mulheres que diziam ter ouvido coisas naquela época. Entrei em contato com um advogado aposentado que confirmou que nos anos 60 e 70 era comum crianças serem entregues de forma informal, sem registro nos cartórios. A igreja, muitas vezes, intermediava com o argumento de proteger a honra das famílias. A cada informação, eu chorava e agradecia. Era como catar cacos de uma história quebrada. E mesmo que nenhuma daquelas pistas me levasse diretamente ao meu filho, elas me davam chão, me davam sentido, me davam a certeza de que eu não estava louca, de que eu tinha sido silenciada, sim, mas não apagada. Eu já tinha mais de 65 anos quando, em uma madrugada de insônia, sentei diante do espelho e falei em voz alta. Meu filho, eu ainda não sei seu nome, não sei seu rosto, mas eu não vou parar de procurar. Era a primeira vez que eu me ouvia dizer aquilo em voz alta. E doeu. Doeu muito, mas também libertou. A esperança é uma praga. Quando ela volta, ela nos devora. Mas eu já estava farta de ser devorada pelo silêncio. Chegava de esperar. Eu estava viva. E enquanto estivesse, não ia parar de buscar. Nem por mim, nem por ele, nem por João Carlos. A pandemia chegou como um furacão invisível, destruindo tudo o que era rotina. Quando os primeiros casos começaram a aparecer na televisão, eu ainda achava que seria algo passageiro, como aquelas gripes fortes que vinham e iam embora. Mas bastaram alguns dias para o mundo todo parecer ter virado um filme estranho. As ruas vazias, as igrejas fechadas, os vizinhos com medo até de dizer bom dia. Minhas filhas me proibiram de sair de casa. Helena foi a mais firme. Disse que eu já tinha 70 anos, que fazia parte do grupo de risco, que era preciso me cuidar. Patrícia, com a voz doce de sempre, pediu que eu pensasse nos netos, nas pessoas que me amavam. Eu entendi. Claro que entendi. Mas não deixava de doer. As visitas pararam.
A missa, que sempre foi meu refúgio, agora era assistida pela televisão, sem o cheiro do incenso, sem os sorrisos da comunidade. Até Dona Marli, minha vizinha de janela, parou de passar para tomar café. A casa ficou silenciosa demais. Era como se o tempo tivesse congelado e eu estivesse suspensa no ar, esperando que algo acontecesse ou terminasse. Os dias começaram a se repetir como páginas copiadas. Eu acordava, tomava meu café com pão torrado, regava as plantas, lia um pouco, assistia ao jornal, cochilava à tarde. Mas por dentro, era como se o relógio tivesse voltado, e voltado com força. Comecei a sonhar todas as noites com o choro de um bebê. Em algumas noites, eu o segurava. Em outras, apenas ouvia o som distante, sem nunca conseguir alcançá-lo. Tive crises de ansiedade. Nunca tinha sentido aquilo antes. O coração acelerava do nada, as mãos tremiam, e eu achava que ia morrer. E o que me desesperava não era a morte em si. Era a possibilidade de morrer sem nunca ter encontrado meu filho. Sem olhar nos olhos dele. Sem dizer, eu tentei. Foi nesse momento que Camila se tornou mais do que uma ajudante. Ela era neta da minha amiga Dona Marli e estava morando com a avó para ajudá-la durante a quarentena. Jovem, inteligente, com um jeitinho carinhoso, começou a fazer as compras para nós duas, trazer os remédios da farmácia, instalar aplicativos no meu celular. Passava na minha porta com sacolas e bilhetes de carinho. Às vezes deixava um pacote de biscoito de goma dizendo que lembrava a infância dela. Aos poucos, ela foi entrando na minha vida de verdade. Um dia, pediu permissão para usar meu Wi-Fi e ficou sentada na varanda, estudando pelo celular. Outro dia, me mostrou como assistir vídeos no YouTube. Em pouco tempo, estávamos conversando como se fôssemos avó e neta. Ela me escutava de um jeito diferente, sem pressa, sem julgamento. Um fim de tarde, com o céu avermelhado e os passarinhos voltando para os ninhos, estávamos as duas sentadas na varanda, tomando chá. Eu tinha tido uma crise mais cedo e estava com os olhos ainda inchados. Camila segurou minha mão e disse: Dona Lúcia, a senhora parece carregar uma dor antiga. Se quiser conversar, eu escuto. E eu falei. Pela primeira vez, depois de décadas, contei tudo. Não como um desabafo impaciente, mas como uma história sagrada. Falei do amor por João Carlos, do filho arrancado, da prisão em Itabaiana, da parteira, da carta encontrada anos depois. Camila me escutou em silêncio, com os olhos marejados. Quando terminei, me senti esgotada, mas mais leve. Era como se parte do peso tivesse escorregado dos meus ombros para o chão. Ela segurou minha mão de novo e disse: A senhora devia fazer aquele teste de DNA. Hoje em dia tem uns que mostram até parentes de outros países. Vai que ele também está procurando. Eu ri de nervoso. Perguntei se ela achava que era possível. Ela respondeu que sim, com uma convicção que me surpreendeu. Disse que conhecia casos assim e que podia me ajudar a entender como funcionava. Falou de sites estrangeiros, de bancos de dados genéticos, de testes de saliva que podiam ser feitos em casa. Aquilo tudo me pareceu tão moderno, tão distante do mundo de onde vim. Mas a ideia ficou em mim, como uma sementinha. Nos dias seguintes, comecei a pensar nisso com mais seriedade. O medo de morrer sem respostas crescia a cada boletim de óbitos que passava no jornal. Vi amigas minhas sendo internadas, conhecidas partindo sem nem dizer adeus. E eu ali, com o coração cheio de perguntas, com o nome do meu filho ainda preso na garganta. Aceitei. Camila me ajudou a fazer o cadastro em um site internacional. Eu nunca teria conseguido sozinha. Preenchemos os formulários, explicamos o motivo do teste, escolhemos a opção que permitia que possíveis parentes me encontrassem também. Ela pediu o kit com o cotonete de saliva, e uma semana depois ele chegou. O momento de fazer o teste foi mais difícil do que imaginei. Parecia simples: esfregar o cotonete na bochecha, colocar no tubo, lacrar e enviar. Mas minhas mãos tremiam. Era como se aquele pedacinho de algodão carregasse mais de 50 anos da minha vida. De dor, de silêncio, de amor. Camila percebeu. Me abraçou e disse:
Se a senhora não quiser, a gente para por aqui. Mas se quiser tentar, eu estou com a senhora até o fim. Eu quis. Coloquei o tubo na caixinha e no dia seguinte ela levou aos correios. A partir dali, começou a espera. Camila me explicou que poderia levar meses, que era preciso paciência. E eu tentei. Ocupava os dias com leituras, com orações, com lembranças. Mas à noite, o sono era leve. Eu me pegava imaginando um rosto, um nome, uma voz. Pela primeira vez, depois de décadas, eu sentia que havia uma fresta aberta. Um caminho, um fio de esperança real. Era agora ou nunca. E eu já tinha esperado a vida toda. O medo de morrer sem saber era maior do que o medo de me decepcionar. O tempo passou arrastado. Cada dia parecia um mês, e cada notificação no celular fazia meu coração disparar como se fosse o próprio destino batendo à porta. Camila dizia para eu ter paciência. Que os sistemas internacionais às vezes levavam de 6 a 8 semanas para processar os dados. Eu tentava fingir que não estava ansiosa, mas ela via nos meus olhos. Eu acordava mais cedo, ficava mais tempo na frente da janela, olhava o céu como quem pede sinais. O resultado veio em uma tarde nublada. Estávamos na cozinha, ela preparando café e eu folheando um caderno antigo de receitas da minha mãe quando o celular apitou. Camila olhou a tela, arregalou os olhos e disse: "Chegou." O mundo ficou em silêncio por alguns segundos. Eu mal consegui respirar. Ela se sentou ao meu lado, abriu o aplicativo com cuidado e lá estava. Compatibilidade altíssima com um homem chamado Ricardo Ferreira Brandão, morador de Recife. Compatibilidade de 99,9%. Em letras pretas, claras, irrefutáveis, possível filho biológico. Meu corpo todo tremeu. Não sei explicar o que senti. Era como se alguém tivesse acendido todas as luzes da casa ao mesmo tempo. Um clarão por dentro. Uma mistura de alívio, medo, alegria e pânico. Camila me abraçou. Disse que era ele. Que não havia como ser outra pessoa. Que aquela porcentagem era praticamente uma confirmação divina. Ela então me mostrou o perfil dele na plataforma. Ricardo tinha feito o teste 1 ano antes, em 2020. No campo de informações, havia uma observação simples. Filho adotivo, aberto a contatos biológicos. Isso me comoveu profundamente. Ele tinha deixado a porta aberta, como se, de algum jeito, também estivesse me procurando. Camila me contou que, pelo que a plataforma indicava, ele tinha cerca de 52 anos, trabalhava na área administrativa e vivia em Recife. Ali havia uma foto dele, e quando vi aquele rosto pela primeira vez, meu coração se desfez. Ele era a imagem viva de João Carlos. Os olhos, o formato do rosto, até o sorriso leve de canto de boca. Era como olhar para o passado, mas com novas cores. Senti um calor subindo no peito, uma vontade de chorar, de tocar a tela, de dizer: "É você, eu te reconheço." Camila, com toda a sua delicadeza, sugeriu que eu escrevesse uma primeira mensagem. Nada invasivo, só um contato gentil, deixando ele saber que há uma ligação possível. Respirei fundo, peguei papel e caneta e começamos a rascunhar. A mensagem foi simples, quase tímida. "Olá, Ricardo. Meu nome é Lúcia. Fiz recentemente um teste de DNA por meio desta plataforma e identifiquei uma correspondência genética muito forte com você. Pelo que vejo em seu perfil, você é filho adotivo e está aberto a contatos. Há uma história longa e dolorosa por trás da minha busca, mas não quero te assustar. Apenas queria dizer que acredito que talvez exista um elo entre nós. Se você estiver disposto a conversar, estarei aqui." Camila enviou. E então começamos a esperar outra vez. 2 dias depois, a resposta chegou. Eu estava lavando o quintal quando Camila veio correndo com o celular nas mãos. Ela me chamou pelo nome com a voz embargada. Ele respondeu. Me sentei no batente da porta, ainda com as mãos molhadas. Camila leu. "Olá, dona Lúcia. Fiquei muito emocionado ao receber sua mensagem. Sim, sou filho adotivo. Sempre soube disso, mas nunca tive informações sobre minha origem. Minha filha mais velha me incentivou a fazer o teste.
Nunca imaginei que encontraria alguém tão diretamente ligado a mim. Estou muito tocado. Se a senhora quiser, podemos conversar. Também quero entender melhor essa ligação. Com respeito, Ricardo. Eu chorei. Chorei tanto que precisei encostar a cabeça nos joelhos. Camila sentou ao meu lado, em silêncio. Era como se o mundo, depois de décadas, tivesse começado a girar no sentido certo. Eu sabia que aquele era só o começo, mas era o começo. Pela primeira vez, a história tinha uma resposta que não vinha do passado, vinha do agora. Nos dias que se seguiram, começamos a trocar mensagens. Primeiro, pelas ferramentas da própria plataforma. Depois, por e-mail. Eu contava aos poucos, respeitando o ritmo dele. Disse que tive um filho em 1969, que fui obrigada a entregá-lo, que nunca esqueci, que o procurei durante anos, que encontrei uma carta do pai dele, João Carlos, e que a dor voltou com força. Ele lia tudo com atenção e respondia com cuidado. Disse que foi criado por um casal de classe média que teve uma boa vida, mas que sempre sentiu que algo estava faltando. Contou que a mãe adotiva era amorosa, mas nunca falou muito sobre a origem da adoção, que sabia que não tinha sido feito por meios oficiais. Disse que durante a pandemia sentiu uma vontade enorme de entender suas raízes e que foi a filha mais velha, Júlia, quem disse: "Faz o teste, vai que a gente descobre alguma coisa." E descobriu. Aos poucos, ele começou a me mandar fotos. Em uma delas, segurava uma menina de cabelos lisos e olhos vivos. Era Júlia. Em outra, estava ao lado de uma jovem de traços delicados, provavelmente a filha mais nova, e havia uma foto dele, sozinho, sorrindo. E ali, mais uma vez, eu vi João Carlos. Comecei a identificar detalhes, o jeito como ele segurava os ombros, o formato das mãos, até o modo como sorria mais com os olhos do que com a boca. Era impressionante e doloroso também. Ver tudo isso e pensar que estive ausente, que não o vi crescer, que não fui quem o ensinou a dar os primeiros passos, a escrever o nome, a andar de bicicleta. Mas ao mesmo tempo, ver que ele estava bem me enchia de gratidão. Ricardo me tratava com respeito, com gentileza, mas também com cautela. Era visível que ele ainda estava processando tudo, e eu compreendia. Era muita coisa. Para mim também era. Mas uma coisa era certa. Havia uma conexão, um reconhecimento que não se explicava com palavras. Quando ele me mandou uma mensagem dizendo: "Não sei explicar, mas conversar com a senhora me acalma", eu entendi que havia mais do que biologia entre nós. Havia afeto em construção. A esperança já não era mais esperança, era realidade. Eu ainda não tinha tocado nele, nem ouvido sua voz ao vivo. Mas ele existia. Tinha nome, tinha vida, tinha me encontrado. E eu, depois de mais de 50 anos, podia finalmente dizer: eu encontrei meu filho. Passamos meses trocando mensagens. Era como se estivéssemos aprendendo um novo idioma juntos. O idioma de uma relação que nunca tivemos, mas que agora, aos poucos, nascia com palavras simples e sentimentos imensos. Ricardo me enviava fotos da infância, histórias da adolescência, lembranças da escola. Falava dos pais adotivos com carinho, principalmente da mãe, Celeste, que ainda era viva. Dizia que sempre foi bem tratado, mas que o silêncio sobre sua origem sempre lhe pesou. Contava que, durante muito tempo, sentia um incômodo que não conseguia explicar, como se houvesse uma peça faltando em seu quebra-cabeça interior. Eu, por minha vez, contava sobre Campina Grande, sobre meus dias de professora, sobre as festas juninas da cidade, as receitas da minha mãe. Falava de Helena e Patrícia, do tempo em que morei com os pais, das aulas de costura, da rede na varanda. Mas ainda não conseguia escrever com naturalidade sobre João Carlos. Eu queria contar tudo, mas sabia que precisava de tempo. E queria fazer isso olhando nos olhos dele. Foi Ricardo quem sugeriu o encontro. Disse que estaria em João Pessoa em abril, por conta de um congresso da empresa. Perguntou, com delicadeza, se eu toparia encontrá-lo lá. Meus dedos tremiam quando li a mensagem. Eu levei quase um dia inteiro para responder, mas respondi. Disse sim. Camila, como sempre, se prontificou a me acompanhar.
Não vai sozinha de jeito nenhum, dona Lúcia. Esse momento é importante demais. E eu fiquei grata. Ter aquela menina ao meu lado, que se tornara mais do que uma amiga, quase uma neta, me dava força. A viagem até João Pessoa foi curta, mas dentro de mim parecia que atravessava oceanos. Escolhemos um restaurante simples, de frente para o mar. Eu me sentei antes, em uma mesa reservada num canto mais discreto. Camila ficou ao meu lado, segurando minha mão, me ajudando a respirar. O som das ondas lá fora parecia combinar com a agitação do meu coração. Eu estava ali, prestes a ver, depois de 52 anos, o meu filho. Vi quando ele entrou. Alto, postura firme, camisa clara e um olhar que me desmontou. Ele olhou em volta, com um leve sorriso nervoso no rosto. E então nossos olhos se encontraram. E naquele instante, eu soube. Era ele. Era meu menino. Me levantei sem perceber. Ele caminhou devagar até mim. Camila se afastou discretamente. Eu me aproximei com as pernas trêmulas e toquei seu rosto com as 2 mãos. Foi como encostar no tempo. Como se aquela menina de 19 anos, presa num quarto em Itabaiana, tivesse sido libertada ali, naquele toque. É você, eu disse, quase sem voz. É a senhora, ele respondeu com os olhos cheios de água. Nos abraçamos. Foi um abraço longo, apertado, daqueles que curam coisas que não têm nome. Eu chorava. Ele também. E nem precisava de palavras. Estávamos dizendo tudo com o corpo, com o coração, com a alma. Sentamos. Camila nos observava com os olhos brilhando. Pouco depois, chegaram as filhas de Ricardo. Júlia, a mais velha, foi quem o incentivou a fazer o teste. Ela me cumprimentou com carinho, segurando minhas mãos com firmeza e disse: "A senhora tem o mesmo olhar dele." E eu sorri, porque era verdade. Luana, a mais nova, era mais tímida, mas se sentou ao meu lado e ficou me observando com curiosidade. Ambas ouviram minha história com atenção, e em nenhum momento houve julgamento, só acolhimento. Ricardo me contou que sempre sentiu que havia uma ausência, que era como viver com uma janela fechada para dentro. Disse que teve uma infância boa, com muito amor, mas que nunca conseguiu explicar a sensação de estar desconectado das próprias raízes. Contou que sua mãe adotiva, Celeste, era uma mulher forte, que sempre o defendeu, mas que havia temas proibidos. A origem era um deles. Falamos por horas, rimos, choramos, compartilhamos fotos. Mostrei a ele as cópias da carta de João Carlos. Falei que o pai dele o amou, que o esperou até o fim, que nunca o esqueceu. Prometi mostrar tudo, mas preferi guardar a leitura da carta para outro momento. Ainda era cedo. Em determinado momento, fui tomada por uma tontura leve. A emoção era muita. O corpo parecia não acompanhar o coração. Me levantei para ir ao banheiro, mas minhas pernas falharam. Ricardo me segurou no mesmo instante, com firmeza e doçura, e me carregou nos braços até a cadeira. "Está tudo bem, mãe," ele disse, pela primeira vez usando aquela palavra. Eu não respondi, só chorei de novo. Eu nunca o embalei nos braços. Não estive ali nas febres da infância, nos primeiros passos, nas quedas de bicicleta. Mas ali, naquele gesto, ele me carregava como se sempre tivesse sido meu. E naquele instante, meu coração de mãe foi embalado de volta. Como se dissesse: "Agora sim, você voltou." Os dias depois do nosso encontro foram como um tempo suspenso. Eu acordava e levava alguns minutos para entender que aquilo não era mais um sonho. Que aquele homem que agora me mandava mensagens todos os dias, que me chamava de mãe com ternura e naturalidade, era realmente meu filho. Aquele que eu havia perdido antes mesmo de embalar. Ricardo me escrevia todas as manhãs, com um simples "Bom dia, mãe. Dormiu bem?" E eu, que por tantos anos me sentia esquecida, agora era lembrada ao abrir os olhos. Era como se o tempo estivesse, enfim, me devolvendo algo que levou de forma cruel demais. Ele queria saber tudo. E eu precisava contar. Marcamos outro encontro em Campina Grande, dessa vez na minha casa.
Ele veio sozinho, passou um final de semana inteiro comigo. Sentamos na varanda com um bule de café entre nós e eu contei tudo, desde o início, sem atalhos, sem esconder o que doía. Falei do dia em que conheci João Carlos na quermesse da igreja, do namoro inocente, dos bilhetes trocados. Contei sobre a raiva de meu pai, sobre o sumiço repentino de João, sobre a viagem forçada para Itabaiana, a casa de tia Neide, a solidão, o parto, a parteira, o choro do bebê e o silêncio depois. Ele me ouviu em silêncio. Às vezes apertava minha mão, às vezes enxugava os olhos com o guardanapo. Quando terminei, ele me abraçou por um longo tempo e sussurrou: "A senhora não teve culpa de nada. Eu sei disso. Eu sinto isso." E foi ali, naquele momento, que percebi o quanto ele também havia sido ferido pela ausência. Depois de um longo silêncio, como se eu estivesse revelando algo sagrado, olhei nos olhos dele e disse: "Eu queria te contar uma coisa que nunca contei a ninguém, nem às suas irmãs." "Pode dizer, mãe." O nome que eu tinha escolhido para você era Gabriel. Ele fechou os olhos, apertou a boca e demorou alguns segundos para reagir. Quando falou, a voz saiu embargada. "Gabriel?" "Sim, era o nome que vinha no meu coração desde o começo. Eu falava com você dentro da barriga, chamando por esse nome. Mesmo sem nunca ter te visto, era assim que eu te sonhava." Ele balançou a cabeça com um sorriso de incredulidade. "Mãe, a senhora vai achar que é invenção, mas, desde adolescente, sempre fui ligado a esse nome. Quando pensava em ter filhos, queria dar esse nome a um menino. Quando fui batizar minha filha mais nova, quis chamá-la de Gabriela. E foi Celeste quem sugeriu Luana no fim. Mas esse nome sempre esteve comigo. Não sei explicar. Meu peito se encheu de algo que não sei nomear. Era como se uma linha invisível tivesse nos unido, mesmo separados por mais de 5 décadas. Como se a alma dele tivesse escutado meu chamado, mesmo sem nunca tê-lo ouvido de verdade. Naquele mesmo fim de semana, Ricardo me convidou para conhecer Celeste, sua mãe adotiva. Eu hesitei, claro. Não queria invadir o espaço dela, nem causar desconforto. Mas ele insistiu. Disse que ela sabia da minha existência, que estava curiosa e serena, que queria me ver. Viajamos para Recife em um domingo claro. A casa era simples, aconchegante, com plantas bem cuidadas na varanda e um cheirinho de bolo no ar. Celeste era uma senhora magra, de cabelos muito brancos e um olhar profundamente doce. Usava um vestido lilás com flores pequenas e abriu a porta com um sorriso que me desmontou. "Lúcia", ela disse, como quem chama uma velha amiga, "entre, minha filha." Entramos. Sentei no sofá com o coração apertado, mas ela se aproximou, sentou ao meu lado e pegou minhas mãos. "Eu não sei o que dizer." Eu murmurei. "Não precisa dizer nada. Eu sei que você procurou. E eu sempre soube que um dia isso ia acontecer. Só rezei para estar viva para ver. E estou." Nos olhamos em silêncio, e naquele olhar havia perdão, respeito e algo que me surpreendeu: cumplicidade. Ela contou que Ricardo chegou em suas mãos ainda bebê, através de amigos da igreja, e que, embora tivesse poucas informações, sempre sentiu que ele carregava uma origem marcada por dor. Disse que tentou dar a ele todo o amor que pôde. E deu. Isso eu podia ver nos olhos dele. Passamos algumas horas ali. Tomamos café, conversamos sobre a infância de Ricardo, vimos álbuns de fotos. Em todas elas, eu procurava alguma pista, algum traço. Mas também sentia paz. Celeste não era minha inimiga. Pelo contrário, ela tinha sido o colo que eu não pude ser. E por mais que a dor da ausência ainda doesse, ver que ele foi amado me trouxe conforto. Voltei para casa naquela noite com o coração cansado, mas sereno. Me sentei na escrivaninha antiga, peguei uma folha de papel e escrevi uma carta. Para João Carlos. "Meu amor, encontrei nosso filho. O nome que demos em silêncio, eu e você, encontrou o caminho de volta. Ele se chama Ricardo, mas para mim ele sempre foi Gabriel. Você precisava saber. Ele é um bom homem, honesto, doce, forte, tem seu sorriso, seus olhos e sua coragem.
A dor da nossa separação nunca foi apagada, mas hoje ela faz menos barulho. Obrigada por ter escrito aquela carta. Foi ela que me salvou. Onde quer que você esteja, João, saiba, nossa história não foi em vão. Com amor eterno, Lúcia. Dobrei a carta com cuidado e guardei numa caixinha com as fotos antigas. Não precisava de endereço. Não precisava de selo. Era só uma forma de libertar, de encerrar, de dizer: a dor existiu, mas o amor também. E ele venceu. Depois do encontro com Celeste e daquela carta silenciosa que escrevi para João Carlos, alguma coisa dentro de mim finalmente se aquietou. Não era exatamente felicidade, era outra coisa. Era paz, uma paz que nunca tinha sentido antes. Como se depois de tantas décadas eu tivesse encontrado um lugar seguro dentro de mim mesma. Ricardo passou a me ligar quase todos os dias. E agora ele me chamava de mãe, com uma naturalidade que me comovia. Era diferente da primeira vez. Tímida, cuidadosa. Agora era cheio de afeto, de reconhecimento. Como se aquele vínculo, mesmo nascido no meio do desespero e do silêncio, tivesse finalmente germinado. Com o tempo, ele começou a me incluir mais em sua vida. Mandava fotos do café da manhã, do almoço de domingo com as filhas, do cachorro que adotaram há alguns anos. Um dia, até me chamou por vídeo para que eu conhecesse alguns amigos dele que estavam reunidos, e com um sorriso orgulhoso disse: "Essa aqui é minha mãe biológica. A gente se reencontrou depois de 50 anos." Me emocionei tanto que só consegui acenar. Os amigos sorriram, alguns aplaudiram, e eu vi nos olhos deles que Ricardo já tinha contado nossa história. E que eles respeitavam tudo aquilo. Mas ainda faltava algo: apresentar Ricardo às minhas filhas, Helena e Patrícia. Eu tinha demorado a contar. Não por vergonha, mas por medo. Medo de mexer nas estruturas que construí com tanto esforço. De abalar aquilo que, por décadas, foi minha única certeza: que eu era mãe delas, mesmo cheia de falhas. Mas quando contei, elas me surpreenderam. Foi Patrícia quem chorou primeiro. Disse que sempre sentiu que havia algo escondido, um pedaço do meu passado que eu nunca consegui colocar em palavras. Me abraçou com força e disse: "A senhora não estava errada, estava machucada." Helena, sempre mais racional, demorou um pouco mais para processar, mas no fim disse com sinceridade: "Se ele é seu filho, então é nosso irmão. Vamos conhecê-lo." Marcamos o encontro em Campina Grande, no mesmo restaurante simples onde tantas coisas já tinham acontecido. Ricardo veio com as filhas. Patrícia chegou primeiro. Helena veio com o marido. Estávamos todos ali, um grupo estranho à primeira vista, mas profundamente conectado por algo que nenhuma linha do tempo consegue apagar. O momento em que eles se abraçaram foi como assistir a um milagre. Patrícia o chamou de "mano", com aquele jeito leve dela, fazendo piada de tudo. Helena, mais contida, disse apenas: "É um prazer te conhecer. A gente tem muito para conversar." E ele respondeu: "Estou aqui, para tudo que vier." E ali, entre risos tímidos e lágrimas discretas, nascia uma nova família. Não aquela idealizada, perfeita, de comercial de televisão, mas uma família real, feita de remendos, de cicatrizes, de reencontros e de escolhas. Depois daquele dia, começamos a construir uma nova rotina. Não éramos inseparáveis, nem fingíamos que tínhamos recuperado o tempo perdido. Mas sabíamos que tínhamos futuro. Ricardo começou a vir mais vezes a Campina. Trouxe as netas para me conhecer. Me mandava mensagens com fotos de paisagens, de livros que estava lendo, de lembranças da infância que aos poucos ia resgatando com a minha ajuda. E eu comecei a dormir melhor, a comer com mais gosto, a olhar para o espelho e ver, pela primeira vez em muitos anos, um rosto sem culpa, um rosto em paz. Às vezes, me pego imaginando como teria sido se tudo tivesse sido diferente. Se eu tivesse criado Gabriel, ou Ricardo, ao lado de João Carlos. Se meu pai tivesse sido um homem menos rígido, se minha mãe tivesse me defendido. Mas não fico muito tempo nesses pensamentos, porque agora o que importa é o que temos.
E temos amor, temos presença, temos perdão. Outro dia, Ricardo me escreveu uma mensagem simples. Mãe, sabia que o bolo de fubá que a senhora faz é igual ao da minha mãe Celeste? Acho que era para ser mesmo. E eu respondi, filho, algumas coisas a vida faz questão de costurar, mesmo com linhas tortas. Hoje, aos 73 anos, sei que minha história não foi em vão, que toda a dor, todo o silêncio, toda a espera me trouxeram até aqui, até esse reencontro, essa segunda chance. E eu quero dizer a você que me escuta agora. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal. É por aqui que eu e outras vozes contamos histórias que emocionam, que inspiram e que lembram a gente de uma coisa importante. Mesmo com toda a dor, a vida ainda pode surpreender com segundas chances e encontros que curam. Deixe seu like, compartilhe com alguém que você ama e me ajuda a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. A gente pode, sim, espalhar mais amor e esperança, juntos. E se você também passou por algo parecido, se também viveu uma dor que parecia impossível de superar, conta aqui nos comentários a sua história de superação. Ela pode ser contada aqui no canal. Vai ser uma honra dar voz à sua história.